Ninguém nunca disse isso, que o melhor ataque, como é que é? O ataque é a melhor defesa é o ataque. Ninguém nunca falou isso, né? O Fortaleza tem a melhor defesa da Série A do Campeonato Brasileiro, só tomou 11 gols. Felipe Alves é o goleiro, consequentemente menos vazado. E é aquela história, né? Pro Fortaleza, uma história, inclusive, diga-se de passagem, muito antiga, o melhor ataque tem sido a defesa. Para vencer é preciso fazer gol, mas não tomar ajuda bastante. E o Fortaleza tem tomado poucos gols no Brasileirão. Com 11, tem a melhor defesa da Série A. Assim, Felipe Alves é o goleiro menos vazado do brasileiro. Cara, individualmente falando, é sempre bom, né? Você ter esse reconhecimento. Que é compartilhado com outros jogadores do setor. Aliás, com todos os setores. O principal de todos esses resultados positivos, acho que é o trabalho em conjunto, né? Acho que ninguém conquista nada sozinho. E juntos vão tentar vencer o Fluminense amanhã. Mas Paulão e Bruno Melo, suspensos, não vão jogar. Felipe Alves, que desfalcou o Fortaleza pela Copa do Brasil, deve voltar. Ele esteve presente em 35 dos 40 jogos do Fortaleza na temporada. Vê-lo de fora dos jogos não é comum, mas tem seu lado positivo. O lado positivo é que, independente de quem venha jogar, o Fortaleza vai estar sempre muito bem servido nesse aspecto. E ficar de fora é sempre ruim, né? Todo mundo trabalha bastante, procura evoluir todos os dias para poder dar o seu melhor em prol do clube e para que o Fortaleza continue nessa crescente dentro das competições. E no Brasileiro, o jogo contra o Fluminense é quase um confronto direto. 5 pontos separam as equipes na tabela de classificação. E o Fortaleza tem jogos em atraso. Por isso, é mais um jogo tão importante. Nos aproxima deles, né, em termos de pontuação, e a gente ainda permanece, acho que, com um jogo a menos com relação a eles, né? E acho que esse é o mais importante. O nosso campeonato é esse, é somar pontos todas as partidas, o máximo de partidas que der. E ter o entendimento de que uma hora a gente vai perder também, né? Mas é fazer de tudo para prolongar essa derrota, para que a gente possa estar subindo cada vez mais na tabela e se aproximando de quem está acima da gente. E assim o Fortaleza vai seguir de jogo em jogo tentando pontuar e sem tomar gols. Tom, o Wilton, começar aqui pelo Wilton que está pertinho de mim. São as duas campanhas que mais me surpreendem no Campeonato Brasileiro. Pelos investimentos, aquele negócio todo. O do Fortaleza e também do time do Fluminense, viu, Wilton? É verdade. Agora, eu fico meio encafifado com esse Fluminense. Eu vi jogos do Fluminense. Naquele jogo contra o Ceará, por exemplo, quando o Ceará vencia por 2-1 e aconteceu aquele gol do Danilo, que o torcedor chama de gol besta ou gol safado, o time do Fluminense foi totalmente envolvido naquele jogo. Me pareceu um time frágil, teve hora que ele perdeu-se inteiramente em campo. Eu vi muitos jogos do Fluminense. Agora, a sua posição dentro do Campeonato Brasileiro revela a fragilidade do nosso futebol. Porque o desempenho, no meu modo de ver, não é satisfatório. O Fluminense, até um dia desses, mesmo ganhando do Curitiba por 4-0, teve uma manifestação muito séria de sua torcida. Mas é o Fluminense, eu sempre levo em consideração essa questão da camisa, da tradição. Muita gente diz que a tradição morreu. Eu não acho que seja dessa forma. A tradição ainda é um ponto de sustentação. E o time do Fortaleza vai enfrentá-lo como realmente deve se comportar em campo, diante de uma grande equipe. Agora tem a discussão que a melhor defesa é o ataque, mas isso é do tempo do Santos Futebol Clube, do Garrincha, do Santos de Pelé, Botafogo de Garrincha. E, na verdade, era melhor o ataque, porque o time levava 4, fazia 5. Mas o futebol foi evoluindo de tal maneira que o ideal, afinal de contas, é um equilíbrio entre os 3 compartimentos. Mas nem sempre isso é possível. Muitas vezes o meio campo se destaca, muitas vezes é o sistema defensivo que garante a rapadura. O futebol tem muito disso. Aliás, o futebol, ele explicado de maneira simples, o que é? É o ato de tentar fazer o gol e não levá-lo. Então, é melhor que a coisa seja misturada realmente nesse ponto. Agora, o Fortaleza tem o privilégio não só, viu, de escapar da degola, que é sempre o mantra, né, que prevalece, mas como de repetir, até em melhores condições, o feito do ano passado. Porque ele tem condições para isso, embora o nosso Rogério Ceni
queira sempre uma contratação. Perfeito, Wilton. E só para contribuir com esse raciocínio do Wilton Bezerra, complementar, o Fluminense hoje é o 4º colocado, né? Aquela história, se acabasse hoje o campeonato, estaria direto para a fase de grupos da Libertadores. 29 pontos. E o que vai ser legal desse confronto, Tom Barros, é que a gente vai ter, como nós vimos na tarde agora há pouco, a melhor defesa do campeonato, que é a equipe do Fortaleza, só tomou 11 gols. E o Fluminense tem o 4º melhor ataque, 28 gols marcados no Campeonato Brasileiro. Olha, vai ser um confronto bem interessante, viu, comandante? Muito interessante, Antero Neto. Agora o Wilton Bezerra está coberto de razão quando fala sobre o Fluminense. A surpresa que representa a posição do Fluminense no G4. Eu transmiti aquele jogo do Fluminense com o Santos e acompanhei o jogo do Ceará e tenho visto alguns jogos do Fluminense e, honestamente, essa questão, eu até estou fazendo um comentário mostrando que é muito relativa à posição que você ocupa e aquilo que é a produção dentro de campo. O Fluminense é o 4º lugar. A imaginação que se tem é que é uma equipe que está por cima de todas as demais, produzindo melhor, e não tem sido assim. Por exemplo, no jogo do Ceará, aliás, o que fez o primeiro gol, o Luiz Henrique está fora do jogo aqui contra o Fortaleza, que é muito bom, que aquele rapaz joga muita bola. Está lá servindo a seleção. Foi bem. Com o Ceará no segundo tempo engoliu o Fluminense. Com o Santos, eu narrei esse jogo. Ele ganhou de 3-1. O placar, aparentemente, com 3-1 do Santos, dá a impressão de que o Fluminense engoliu o Santos. Não foi assim. Foi melhor, mereceu vencer, mas não foi por essa diferença estabelecida que se tem uma ideia da diferença de produção entre o Santos e o Fluminense, não. Eu acredito que o Fortaleza tem amplas condições de administrar essa situação de vantagem e buscar o que lhe interessa. Além do mais, Fortaleza pode terminar a rodada lá em cima, na pré-Libertadores, dependendo do resultado do jogo do São Paulo, que pega o Flamengo, por sinal, e o outro que eu não estou bem lembrado, que pega o Bahia. Então, é uma situação bem favorável para o time tricolor. Vai ser bem interessante esse jogo. Transmissão da sua querida Verdinha, 9 horas da noite. Amanhã tem Fortaleza contra a equipe do Fluminense.